Olá pessoal, hoje a gente vai conversar sobre a suplementação com ômega 3, essa suplementação quase que milagrosa, né? Porque ela causa uma série de efeitos de acordo com os vendedores e com inclusive estudos científicos. Se você for procurar estudos científicos, você vai achar mostrando uma série de benefícios da suplementação com ômega 3. Ela faz uma série de benefícios, por isso que eu estou dizendo que é uma suplementação milagrosa. E eu vou mostrar para vocês aqui que ela não é tão milagrosa quanto muita gente pensa. Então hoje a gente vai conversar sobre a suplementação com ômega 3 nos ganhos de força e massa muscular nos idosos. E a pergunta que eu vou fazer para você hoje aqui é: será que a suplementação com ômega 3 sozinha ou acompanhada da musculação consegue aumentar a massa muscular e a força muscular nos idosos? É isso que a gente vai ver hoje no desenrolar desse vídeo. Mas antes de eu começar a falar sobre a suplementação com ômega 3, deixa eu te explicar por que é importante idosos ganharem força e massa muscular. Veja, uma porcentagem dos idosos desenvolve uma condição clínica, uma doença chamada de sarcopenia. Eu tenho vídeos aqui explicando o que é sarcopenia, explicando detalhadamente. Então, se você tiver curiosidade, dá uma procurada aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram. Se você estiver assistindo no YouTube ou no Instagram, esses vídeos estão por aí, só é procurar direitinho lá, tá? Então veja, a sarcopenia, se você for pegar a palavra sarcopenia, sarco significa músculo, penia perda de músculo. Durante muito tempo se definiu a sarcopenia unicamente como uma perda significativa de massa muscular. No entanto, as definições de sarcopenia, elas vêm sendo atualizadas constantemente. E hoje nós já entendemos que sarcopenia não é apenas a perda de massa muscular, mas também a perda de força e desempenho funcional. Só que essas perdas elas acontecem de acordo com estágios. Por exemplo, a sarcopenia ela é dividida em 3 estágios. Então você tem o estágio 1 ou o grau 1 de sarcopenia, onde você tem uma perda de massa muscular, mas por favor não confunda a perda de massa muscular associada ao envelhecimento, que é uma perda de massa muscular meio que natural devido ao desuso ali, né? Não confunda a perda natural de massa muscular associada ao envelhecimento com sarcopenia. São duas coisas completamente diferentes. Sarcopenia é uma doença de ordem muscular. Então, na sarcopenia, a perda de massa muscular ela é significativa. Então, se você tiver a sarcopenia no grau 1, você só tem a perda de massa muscular, mas é uma perda significativa. No grau 2, nós já temos, além da perda da massa muscular, você tem a perda da força muscular. E no grau 3, além da perda de massa muscular e força, você também tem a perda significativa de desempenho funcional. Então você começa a ter dificuldades para realizar atividades da vida diária, como por exemplo atividades banais, simples, como por exemplo se levantar da cama, se levantar da cadeira, se levantar do sofá, da bacia do banheiro, abrir uma torneira que está um pouquinho mais apertada, abrir uma garrafa de café, atravessar uma rua, subir escadas, enfim, você começa a ter comprometimentos no desempenho funcional. Então é extremamente importante idosos se envolverem em treinamento resistido, musculação, associado a algum tipo de suplementação que otimize os ganhos de massa muscular e força para prevenir uma futura sarcopenia que pode acontecer devido a uma série de fatores, porque sarcopenia é uma doença multifatorial. Então, se você junta ali treinamento resistido, que é carga mecânica, né, que é musculação, junto com alguma suplementação, como por exemplo, suplementação proteica, suplementação com creatina, você consegue otimizar esses ganhos de massa muscular e de força, prevenindo o aparecimento da sarcopenia. Por isso que é extremamente importante idosos se envolverem em treinamento resistido, idosos se envolverem em musculação e fazerem algum uso de suplementação caso seja necessário, e quem vai cuidar disso mais assertivamente é um nutricionista. Então veja, é importante idosos fazerem algum uso de suplementação, mas uma suplementação que funcione. E aí vamos começar a falar no ômega 3. Será que a suplementação com ômega 3 ela funciona para ganhos de massa muscular e força e até desempenho funcional em idosos? Porque tem alguns trabalhos que surgiram aí na literatura mostrando que o ômega 3 possivelmente tem algum papel na participação aí da hipertrofia muscular, do ganho de massa muscular e até de força. Será que isso é verdade? Será que isso acontece para idosos? Bem, eu vou mostrar um estudo aqui, eu vou colocar esse estudo. Esse estudo foi publicado na Nutrients, que é uma revista específica da área de nutrição, por pesquisadores canadenses. Esse estudo foi publicado em 2022 e é uma revisão sistemática e meta-análise, onde eles pegaram 16 estudos que investigavam o papel da suplementação com ômega 3 nos ganhos de massa muscular, força e desempenho funcional em idosos.
Essa suplementação de ômega 3 era dada ou só ela, só a suplementação, ou a suplementação junto com algum protocolo de musculação. Quando juntou esses 16 estudos, deu um total aí de 2.438 idosos pra caramba aí, né? Então eles foram ver exatamente isso, o papel da suplementação com ômega 3, sozinha ou acompanhada da musculação nos ganhos de massa muscular, força e desempenho funcional. Quando eles juntaram esses estudos todos e fizeram um tratamento estatístico, o que eles observaram? Em relação à massa muscular, não houve efeitos da suplementação com ômega 3. Portanto, a suplementação com ômega 3 não promoveu ganhos de massa muscular em idosos. Portanto, se você é idoso, está querendo aumentar mais a massa muscular, está doidinho para terminar esse vídeo e sair correndo na farmácia para comprar mais um suplemento ou mais alguma coisinha que possa potencializar o teu ganho de massa muscular, saiba que ômega 3 não vai potencializar os teus ganhos de massa muscular. Inclusive, não existe plausibilidade biológica para que o ômega 3 promova algum ganho de massa muscular. E as evidências mostram isso, né? O papel é tão pequeno, é tão ridiculamente pequeno que não tem significância. Ômega 3 não promove ganhos de massa muscular, inclusive em idosos. No entanto, esse estudo mostrou que houve ganhos na força muscular dos membros inferiores, mas não houve ganhos nos membros superiores. Esses idosos que suplementaram ômega 3 ganharam mais força muscular, inclusive o grupo de idosos que só suplementou ômega 3 e não fez musculação ganhou força muscular. Eu comento isso daqui a pouco lá no finalzinho do vídeo, tá? E os idosos que tomaram ômega 3 e fizeram musculação também ganharam mais força muscular. Isso nos membros inferiores. Nos membros superiores isso não aconteceu. Quanto ao desempenho funcional, eles fizeram alguns testes, como por exemplo o Time Up and Go, né, que é o TUG, ou seja, o idoso se levanta da cadeira, ele anda uma certa distância, uma curta distância, né, contorna um cone e volta para a cadeira. Esse teste é um teste de agilidade e equilíbrio dinâmico. Eles mediram também o desempenho no teste de sentar e se levantar da cadeira e de velocidade de caminhada. E eles verificaram que a suplementação com ômega 3, tanto sozinha quanto acompanhada na musculação, melhorou o desempenho funcional desses idosos, porque eles melhoraram o desempenho no TUG, ou seja, num teste de equilíbrio dinâmico, num teste de agilidade e equilíbrio dinâmico, e melhoraram também o teste de sentar e se levantar da cadeira, que é um indicativo de força muscular nos membros inferiores. E aí você me pergunta o seguinte: tá, tudo bem, o ômega 3 não melhora a massa muscular e essa meta-análise mostrou que realmente não melhora, mas melhora a força muscular. Então eu vou tomar ômega 3, inclusive eu vou tomar só o ômega 3 sem fazer musculação, porque minha força muscular já vai melhorar. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender que não é porque um artigo está publicado que a gente deve acreditar fielmente naquilo ali como se fosse um texto religioso. Veja, existem falhas metodológicas muitas vezes que podem comprometer os resultados desses estudos. A gente deve duvidar, questionar das coisas. Veja, não existe plausibilidade biológica, não existe fundamentação fisiológica para que a suplementação com ômega 3, inclusive sozinha, promova ganhos de força muscular, seja nos membros inferiores ou nos membros superiores. Imagine melhorar o desempenho funcional. Imagina um indivíduo, um idoso, vai tomar só ômega 3, ele não vai nem fazer musculação, ele só vai tomar ômega 3. Aumentou a força muscular dos membros inferiores. Imagina, um indivíduo idoso vai só tomar ômega 3 e ele vai melhorar o desempenho de sentar e se levantar, vai melhorar a agilidade e equilíbrio dinâmico. Não existe plausibilidade biológica para esses efeitos. Veja, quando a gente fala em ganhos de força, você ganha força muscular independente se você é criança, adolescente, adulto, um adulto de meia idade ou um idoso. Quando você ganha força muscular, o que é que acontece? Existem dois mecanismos fisiológicos que explicam o ganho de força. Um desses mecanismos é o mecanismo muscular. O que é que acontece? Quando você hipertrofia o músculo, ou seja, quando você ganha massa muscular, você ganha força. Esse mecanismo a gente já sabe que não é influenciado pelo ômega 3, até porque o ômega 3 não aumenta a massa muscular. O outro mecanismo é um mecanismo neural. Então acontece uma série de modificações a nível do sistema nervoso central, nervo e músculo, que fazem com que você aumente a sua capacidade de gerar força. Dentre esses
Dentre essas adaptações neurais, ajustes neurais, nós temos aumento no recrutamento das unidades motoras, você tem o aumento na velocidade de disparo dessas unidades motoras, você tem aumento da frequência de disparo dessas unidades motoras, você tem diminuição da coativação dos grupos musculares antagonistas ao movimento. Eu sei que eu estou falando muito técnico, mas todas essas adaptações, todos esses ajustes são ajustes neurais que acontecem a nível do sistema nervoso central, nervo e músculo, que vão fazer com que o teu músculo consiga produzir mais força. E o ômega 3 não participa em absolutamente nada desses mecanismos. Por isso que eu estou dizendo que não existe plausibilidade biológica para que o ômega 3 aumente a força muscular, independente se o indivíduo é jovem, ou se o indivíduo é de meia idade, ou se é idoso. Então é evidente que essa revisão sistemática e meta-análise tem alguma coisa estranha. Portanto, se você é idoso e deseja aumentar sua massa muscular e a sua força muscular, inclusive o seu desempenho funcional, não é tomando o ômega 3 que você vai conseguir fazer isso. Se você deseja aumentar força e massa muscular e desempenho funcional, você vai treinar força, você vai fazer musculação. Se você quiser suplementar, em primeiro lugar, converse com o nutricionista. Se entrar suplemento ali, o que as evidências científicas mostram de uma forma muito consistente é que a suplementação proteica consegue fazer isso eficientemente. Caso haja necessidade, e a suplementação com creatina, aí sim nós temos evidências robustas mostrando isso. Mas a suplementação com ômega 3, não gaste seu dinheiro usando um suplemento ineficiente que não tem plausibilidade biológica para aumentar a tua massa muscular, tua força e teu desempenho funcional, inclusive em idosos, ok? Espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.